Olá, boa noite a todos e a todas. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos vocês. Estamos aqui para dar início a mais uma leitura, mais uma segunda-feira maravilhosa. Esse grupo que teve a iniciativa do Hamilton e com uma brilhante ideia de convidar a nossa professora Isabela Oliveira. Hoje nós estamos na leitura no Centro Sentindo Leveza, no livro físico 42 e no livro eletrônico, página 34, subtítulo A Fé. A leitura de hoje fica por conta da Edelweiss. Professora Isabela, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença entre nós, muito obrigado a seu papai, a sua mamãe, por esse presente maravilhoso que ele nos proporciona toda segunda-feira. Palavra toda sua, boa noite. Muito obrigada, Geraldo, muito obrigada a todos vocês que estão aqui, muito obrigada à força para poder estudar, a força para poder aprender, né? Cada um aqui que ajuda a sustentar a energia desse grupo. Agradeço a cada um de vocês e, como diz o Geraldo, o papai e a mamãe de cada um de vocês, né? Então, vamos em frente, vamos seguir com o nosso estudo. E a palavra agora é da Edelweiss. E vamos lá, seguir com o nosso trabalho hoje. Então, vamos lá. Página 42, a fé. Alguém contou ter ouvido duas pessoas conversando sobre esse tema. Como teria Jesus reagido se, após dizer a um doente, levanta-te, toma teu leito, e vai para casa, ele tivesse respondido, mas eu não quero. Finalmente, um dos dois opinou. Provavelmente, Jesus teria inicialmente ficado em silêncio, mas então se viraria para os discípulos e diria: este homem dá mais glória a Deus do que eu. Tais histórias talvez nos aborreçam de início, porque contrariam nosso raciocínio e nossa lógica habitual. Mas então, ultrapassando fronteiras, pressentimos um sentido que não pode ser esclarecido com razões, nem abalado por contradições. Por isso, conservamos essas histórias. Assim, muitas vezes, precisamos ter, em questões essenciais, mais de uma opinião, pois a plenitude inclui as contradições, não as exclui. Então, o contrário nos aparece apenas como uma parte entre muitas outras, que ele complementa, mas não substitui. Ok, então vamos lá. Então, o que essa história nos traz? Realmente. O que é, né? Este homem dá mais glória a Deus que eu. O que essa história nos fala? O Jesus fala, levanta-te, toma teu leito e vai para casa. Mas eu não quero. O que ele está nos ensinando aqui? Quantas pessoas não chegam para fazer uma constelação? Você fala, levanta-te, já está pronto, já está constelado, vai para casa. E a pessoa, mas eu não quero me curar. Quem disse que eu quero me curar? Como nós lidamos com as resistências? Como nós lidamos com as pessoas que têm uma opinião diferente da nossa? Vamos brigar com elas agora, aí está chegando a eleição, vamos todo mundo se matar, a luta do bem contra o mal, do mal contra o bem, da direita do vizinho, do pai contra o irmão, e etc. Então, o que o Bert Hellinger nos mostra? Aí ele vem explicar, ele fala, olha... Aí o outro fala, olha,
E isso tudo é ele que está ensinando, não é uma história que aconteceu. Essa história foi criada por ele, por Beth Helling. Provavelmente Jesus teria inicialmente ficado em silêncio. Ou seja, é o que ele sempre fazia, Beth Helling. Primeiro ficava em silêncio. Aí depois, quem sabe essa pessoa não está dando mais glória a Deus do que eu? Então a gente precisa abrir o coração para a opinião do outro, né? Como vimos aí essa semana passada, essa audiência pública acontecendo. Vamos ficar só do nosso lado ou nós vamos falar, quem sabe essas outras pessoas também estão trazendo algo, entende? Então aqui está a chave, ó. Precisamos ter em questões essenciais mais de uma opinião, pois a plenitude inclui as contradições, não a exclui. Então, o contrário nos aparece apenas como uma parte entre muitas outras, não é esta contra esta, ou esta ou esta. Tá? É isso. Muito bom estudo sobre como lidar com as resistências, com as oposições, com as diferenças. Vamos lá. Alguém quer falar mais alguma coisa? Então, vamos em frente. A exigência. Na terra de Arão, lá onde é hoje a Síria, vivia antigamente um general estimado e apreciado por seu rei. Tornara-se famoso por sua força e coragem. Porém, acometido por uma grave doença, estava impedido de manter contato com outras pessoas, inclusive com sua esposa. Ele tinha lepra. Soube, através de uma escrava, que no país dela havia um homem que sabia curar sua doença. Então, formou uma grande comitiva, tomou 10 talentos de prata, 6.000 peças de ouro, 10 trajes festivos e ainda uma carta de recomendação de seu rei, e pôs-se a caminho. Depois de longa marcha e alguns desvios, chegou à casa onde morava o curandeiro e pediu em alta voz permissão para entrar. Ali se postou com sua comitiva e todos os seus tesouros e aguardou com a carta de recomendação do rei nas mãos. Mas ninguém tomou conhecimento dele. Já estava um tanto impaciente e nervoso quando uma porta se abriu. Um criado se aproximou e lhe disse: Meu senhor manda dizer, lava-te no Rio Jordão e ficarás curado. Com isso, o general se sentiu ridicularizado e escarnecido. O quê? Disse ele. Esse sujeito é mesmo um curandeiro? Ele deveria, pelo menos, vir pessoalmente ao meu encontro, invocar seu Deus, iniciar um longo ritual e tocar com sua mão cada ferida de minha pele. Isso talvez me tivesse ajudado. E agora ainda preciso me lavar nesse Jordão? E, enraivecido, virou as costas e retomou o caminho de volta. Este é o fim real da história. Porém, como é apenas uma fábula, ela ainda tem um desfecho feliz. Quando o general já fizera um dia de caminho de volta, seus criados vieram ter com ele à noite e, com bons modos, lhe disseram: Querido pai, se esse curandeiro tivesse exigido de ti algo fora do comum, por exemplo, que embarcasses num navio, viajasses para terras distantes, adorasses deuses alheios, lesses por anos a fio apenas os próprios pensamentos,
e com isso dissipasse tua fortuna, tu certamente o terias feito. Porém, agora ele exigiu de ti algo totalmente comum. E ele se deixou convencer. Indisposto e de mau humor, foi ao Jordão. Lavou-se a contragosto na água. E aconteceu um milagre. Quando voltou para casa, sua mulher quis saber o que lhe acontecera. Ah, disse ele, fiquei curado. Só isso. E agora? Yes. Fiquei curado. Só isso. Só isso. E agora? O que Bert Hellinger quer nos ensinar com essa história? O que nós aprendemos? Porque o que ele quer ensinar, ele não sabe, mas o que nós podemos aprender com essa história? Que na terra das burocracias, de repente, uma coisa simples não tem valor, né? Não tem confiabilidade. Só isso. Com relação a isso, né, eu me lembro muitas vezes da Sophie falando, a pessoa não dá valor em fazer o Cosmic Power, 5 minutos, respirar. Aí a pessoa fala, mas só isso? Só isso. Parar 3 vezes ao dia, respirar 5 minutos. Né? Então, a cura vem, na grande maioria das vezes, de algo simples. Muito bem, tipo, algo simples, mas que nem sempre é fácil. O que para ele não era fácil? Porque ele tinha a ideia de que a cura pudesse ser uma coisa complexa, uma coisa fora do comum. E, na verdade, a cura dele, qual era a grande cura dele? Deixar de ser arrogante. Não é? Ele chega lá, querendo exigir, com carta de recomendação, o rei, fulano de tal, me atende. E o curandeiro fez o quê? Ao invés de atendê-lo, olha como é que ele já curou o cara quando ele não atendeu o cara. Ele, o meu discípulo, meu assistente aqui manda te dizer que vocês se lavar no Jordão. Então, ele precisou, quer dizer, ele já começou o atendimento dele quando ele não foi atendido com aquela pompa que ele esperava. Quantas pessoas vêm para nós da mesma maneira? Então, quando Bert Hellinger diz, a pessoa se sentava do lado dele, ele não falava nada, mandava a pessoa voltar para a cadeira. Então, dizia assim, tudo teatro, volta para a cadeira. Aí, quando a pessoa entra em contato com aquilo, ela tem que entrar em contato com ela mesma. Então, você veja, olha, como os outros chegaram bem suavezinho para ele, pai, né? Os criados chegaram para ele, olha, pai, se ele tivesse dito fazer uma coisa, você não ia ter feito? Por que você não vai não se lava? Mas, por um outro lado, o que aconteceu no final? Eu fiquei curado. Só isso. Aí, eu não sei nem dizer o que eu teria para comentar sobre isso. Se ele deveria achar isso fantástico ou não. O que vocês pensam? Eu me lembrei de uma... pode falar. Pode falar, querida, pode falar. Eu me lembrei de uma frase, eu não sei se foi algum padre que falou uma vez, que cuidar é também saber se afastar, para cuidar do outro também. Essa história me lembrou essa frase, sabe? Que às vezes a gente está querendo muito ficar nesse lugar, né, de salvador, de curador, isso também pode ser uma arrogância. E às vezes é necessário para cuidar, né, ser um cuidador, é preciso também saber essa hora de se afastar, né? E de dizer não.
de dizer não, de ser ruim, assim, de ser taxado de ruim, de ser, né? de não ter medo também, né? Desse julgamento também. Que às vezes a gente fica... A sabedoria, né? Porque ele viu assim, se ele tivesse dado a entrada para esse general, sei lá das contas, com todas as pompas dele, o que ele fez? Ele, já de antemão, ele já sacou, ele falou, não, meu criado te dá a resposta. Então, como que a gente vai levar isso para o nosso dia a dia? Mas a minha pergunta, Ana, que eu acho que é mais importante é aí, e no final, disse ele, fiquei curado, só isso. Eu consigo enxergar isso nas constelações também, em atendimentos também. Já de... Desculpa, professora, eu estou com dificuldade de ouvir porque eu estou com esse celular e está bem difícil de lhe ouvir. Eu não consegui ouvir sua última frase. Não, assim, se o cliente chega e fala, não, me curei, só isso. Era isso que eu ia dizer. Eu já vi isso acontecer. Eu já vi isso acontecer. Não só comigo, mas com outros colegas e com professores também. De estar nesse entorno, de sentir e de receber respostas incríveis. E a pessoa que foi para constelar não enxergar a profundidade da cura, a camada profunda da cura. Então, de eu sair, vou falar de mim, né? Mas da minha sensação, assim, de eu ficar totalmente impactada com a profundidade de uma palavra, assim. E a pessoa que estava ali para constelar, ok, é isso, né? E isso não aconteceu uma vez só, isso várias vezes, assim, tanto online quanto presencial. Muitas vezes a pessoa sequer dá conta, né? Fala assim, não nada depois da constelação, não. A Isabela falou essa frase assim, o pessoal ficou lá falando, continuou, mas não entendi muito, não. A Alessandra estava com a mão levantada, queria falar. Desculpa, eu vou fechar aqui, porque eu estou com dificuldade de celular. Eu acho que a pessoa sentiu que ela recebeu quase nada, né? Ou seja, ela não tomou quase nada. Acho que foi isso, né? Que a colega também falou, né? Acho que foi isso. Eu acho que eu sinto isso com essa pergunta, Isabela. Como se a pessoa tivesse assim, ele quase não fez nada. A gente tem também uma expectativa da cura, né? De como a cura tem que chegar. A expectativa do jeito que eu acho que eu tenho que receber a cura. Como se, assim, eu acho que meu problema é tão grande que eu tenho que receber algo muito pomposo. Eu dou uma importância gigante para esse problema. E quando alguém diz assim, olha, talvez teu problema não seja tão grande assim, se você olhar por essa outra perspectiva. Se você se abrir para isso, pode ser que você perceba que esse problema não é tão grande e que algo simples vai resolver. Mas eu talvez esteja me dando importância demais. Sempre passa por uma humildade. A cura sempre passa por uma humildade. Já disse, né? Lúcifer não era o mais lindo, mais querido, mais próximo de Deus e o que caiu lá de cima por arrogância. Então, isso também é a nossa história. Né? Verdade. Muito bem, vamos agora seguir. Eu acho que eu vou continuar mesmo estudando, porque é muito divertido. Muito Bora bom. por aí. Quem começa a discernir entre as histórias que ouve, não se deixa iludir com facilidade por sua beleza aparente. Ele examina diante de uma instância interior que sabe mais do que as palavras dizem. Se o que ele ouve e sente lhe dá força, o incentiva, alimenta, equilibra e torna-o capaz de agir, ou, se ao contrário, o enfraquece, limita, desequilibra e paralisa.
aquilo que realmente ajuda ultrapassa, às vezes, os limites habituais e encerra em si o risco do fracasso e da culpa. A ajuda. Alguém sai de casa, abre caminho no mercado através da multidão, segue pela estreita travessa, alcança a rua de acesso e o cruzamento. De repente, rangem freios, um ônibus derrapa, pessoas gritam e ouve-se o estrondo de uma batida. Ele já não sabe mais o que se passa consigo. Foge dali e volta com a rapidez que os pés lhe permitem, primeiro pela rua de acesso, depois pela estreita travessa. Abre caminho pelo mercado apinhado, chega em sua casa, precipita-se pelo portão externo e o fecha atrás de si, galga as escadas até o seu apartamento, fecha as portas atrás de si, precipita-se pelo corredor até chegar ao último quarto vazio, fecha a porta atrás de si e respira. Lá está ele agora, refugiado, recluso e só. O choque ainda está tão presente em seus membros que ele não ousa mover-se. Então espera. Na manhã seguinte, sua namorada dá por sua falta. Pega o telefone, tenta chamá-lo. Ninguém atende. Vai às pressas à casa dele, toca a campainha no portão de entrada, mas ninguém responde. Procura a polícia, pede ajuda, retorna com 2 funcionários. Abrem o primeiro portão externo, sobem as escadas até a porta do apartamento, abrem-na, precipitam-se pelo corredor até o último quarto. Batem, esperam um momento, abrem também a porta do quarto e encontram o rapaz, totalmente rígido. A namorada agradece aos 2 ajudantes e pede que se retirem. Espera um pouco, percebe que ainda não pode fazer nada, promete voltar na manhã seguinte e vai embora. Na manhã seguinte, encontra aberto o portão externo, mas o apartamento ainda está fechado. Abre a porta, avança até o último quarto, abre-o também e encontra seu amigo. Com ele, nada diz. Ela lhe conta o que experimentou no caminho. Como o sol apareceu entre as nuvens, os pássaros gorjeavam nas árvores, as crianças jogavam bola e a cidade ressoava em seu ritmo normal. Percebe que, ainda desta vez, nada pode fazer. Promete voltar na manhã seguinte e vai embora. Na manhã seguinte, encontra abertos tanto o portão externo quanto a porta do apartamento, vai até o último quarto, abre-o e encontra seu namorado, que continua rígido. Espera um pouco e lhe fala de suas impressões à noite, no circo, da movimentação colorida que lá reinava, da marcha alegre, da atmosfera vibrante, do suspense quando chegaram os leões e do alívio geral, quando tudo saiu bem. Falou também as graças do palhaço, dos cavalos enfeitados com flores brancas, da multidão entusiasmada. Ao terminar, promete: amanhã voltarei. Na manhã seguinte, até mesmo a porta do quarto está aberta, mas ninguém aparece. Então, o homem assustado não se contém por mais tempo dentro da casa. Fecha a porta atrás de si, fecha também a porta do apartamento, atravessa o portão externo
e sai para o ar livre. Abre caminho através da multidão no mercado e continua através da estreita travessa, alcança a rua de acesso, atravessa o cruzamento e vai resolutamente em busca de sua namorada. Ok. E agora? Essa é fácil. E agora? Isabela, tem a ver com ajudar em sintonia com aquilo que o outro pode receber e o que ele precisa, e dar o que se tem também? Mas veja bem, aqui nós temos uma metáfora de uma pessoa que está fechada dentro de si, né? Essa pessoa, você vê que ele não fala, olha como é que ele usa os nomes. Abre caminho no mercado, através da multidão, estreita travessa, rua de acesso, cruzamento. É uma pessoa que vai paulatinamente saindo de si, do seu mundo, da sua vida. O que acontece com ela? O que acontece com qualquer um? Um trauma. Ela acontece um trauma. Ela quase é atropelada, não é isso que acontece com ela? Sim. Aí ele volta para dentro da casa, volta para dentro de si, se fecha todinho de novo, e a namorada chega lá, está exatamente quando uma pessoa sofre um trauma. O que acontece quando uma pessoa sofre um trauma? Ela nem consegue correr, nem consegue atacar, ela fica congelada. E o que Bert Hellinger nos ensina aqui? Como se ajuda uma pessoa como essa? Devagarinho. Aqui, no primeiro dia, abre uma janelinha, no outro dia, abre uma portinha, no outro dia, até que aquela pessoa consegue dar um passo de volta em direção a quê? Ao amor. A namorada. Então, ele explica como é a ajuda e, especialmente, a ajuda com algo que todos nós temos. Não tem nenhuma pessoa que não tenha trauma. E eu gostaria de pedir que vocês marcassem todos os 2 primeiros parágrafos iniciais, porque aqui mostra como nós precisamos entender e lidar com as histórias. Não se deixar iludir pela sua beleza aparente. Examinar a partir de uma instância interior. Observar, isso me ajuda, não me ajuda, me dá força, me incentiva, me alimenta, me equilibra, me faz capaz de agir ou ao contrário? Porque você pode achar muitas fábulas bonitas. O que Bert Hellinger está nos ensinando aqui é como você ter o discernimento. Tanto o discernimento para, quem sabe, depois criar histórias, como usar as histórias. Não vai adiantar você escolher uma história racionalmente. O que ele está falando para você é quando você pegar uma história, você ouve com essa sua instância interior, que sabe mais do que a sua razão, e observa o que acontece com você. Aí ele coloca, aquilo que realmente ajuda ultrapassa os limites, às vezes os limites habituais, e encerra em si o risco do fracasso e da culpa. Ou seja, todos nós, enquanto ajudantes, às vezes também fracassamos, podemos nos sentir culpados, né? Às vezes, quando nós vamos além dos limites habituais, né, de vamos punir o abusador, o estuprador, o bandido, o outro, o do mal. Alguém mais tem um comentário? Então, para mim, essa é a história do estresse pós-traumático. Pois é. Alguém tem mais algum comentário? Isabela, eu sinto que esse ajudar, né, que você falou assim, que nós ajudantes também algumas vezes nos sentimos fracassados.
E eu acho que isso, baseado assim em algo, né, que eu já tentei ajudar uma pessoa e eu acho que ajudei demais e que essa pessoa também, né, fui além do limite, né? E isso também eu acho que gera um trauma na gente, pelo menos foi o que eu senti, e eu recuei muito nesse caminho, nesse contexto, assim, de ajudar através das constelações e dessa ajuda sistêmica, porque realmente eu estava fora de uma postura. Então, não sei, para nós que estamos aprendendo dentro desse, caminhando, né, dentro desse aprendizado, eu acho que muitas vezes nós nos deparamos, talvez, com esse medo da ajuda, porque realmente ele é algo importante, né? Quando você vai estar em ajudar em sintonia com aquilo que a pessoa pode receber e na postura correta. Então, assim, para mim, pelo menos, acho que foi um trauma. Eu fiquei bastante tempo longe de tentar ajudar novamente, assim, sabe, com as constelações. E agora que eu estou voltando junto com esse curso. Na verdade, era só uma colocação, porque também achei que passei por assim, fiquei realmente, me sentia muito paralisada, realmente paralisada. Né? Claro, você também pode ter passado por um trauma como ajudante, isso não quer dizer nada. Sim. E não é nada fácil ajudar, né? Uhum. Às vezes é extremamente frustrante, né? Eu teria vários casos para poder citar. Mas eu quero dizer uma coisa importante. Muita gente fala, nossa, mas a gente fica extenuado quando faz uma constelação familiar ou quando ajuda as pessoas. A nossa ajuda, para ela poder ser efetiva, ela tem que ser muito humilde. Quantas vezes eu já ajudei uma pessoa e eu falava, puxa, mas eu não fiz nada aqui, eu acho que eu nem acertar, eu não acertei. E aí termina aquela sessão e a pessoa me agradece muitíssimo, porque aquilo tinha sido extremamente válido para ela. Então, é quase como realmente a gente se libertar dessa necessidade ou da vontade de ajudar. Então, se alguém bate na sua porta, fala, posso contar com a sua ajuda? Você dá. No que você puder dar. Sem expectativa que essa pessoa te agradeça, sem expectativa que aconteça alguma coisa com ela. Então, é uma ajuda completamente diferente dos outros tipos de ajuda tradicional. Né? E muitas vezes é aquilo que está dito aqui nesse conto. Um pouquinho. Uma pessoa vem num workshop, ela abre um pouquinho a porta, um outro ela abre mais um pouquinho. Até onde ela quiser e puder. Quem sabe qual é o caminho dessa pessoa? Nós não, né? Uhum. Eu acho que para nós também, a gente pode ir abrindo um pouquinho também essa ajuda, esse aprendizado, crescendo nesse caminho. Não sei, parece que para mim faz sentido, assim, depois de ter vivido, né, esse trauma, assim, para mim. E aos poucos. Acho que é isso também. Muito bem. Obrigada. Isabela, eu fiquei curiosa com uma coisa. Aqui fica muito claro assim, o trauma e essa reação, seu congelamento. Hellinger fala alguma coisa quando a reação é fuga ou quando a reação é essa coisa de ser raivoso, assim, estourado? Não que eu me lembre explicitamente, mas talvez a gente encontre ao longo da leitura, se a gente olhar com esse olhar. Que eu me lembro de cabeça, não. Mas veio essa, a gente estava falando, né? Alguém falou aí de medo, acho que no chat, e aí eu pensei na fuga também, né? Uhum. E também pode ser um trauma também, tem uma relação direta. Então, a fuga, de modo geral, é uma boa reação. A fuga é uma boa reação, tanto a fuga quanto a luta. O que é que gera realmente o trauma é o congelamento. E se você observar bem, essas imagens interiores que nós trabalhamos com ela, porque o que acontece? A gente não sabe o que é a consciência, né?
Nós não sabemos o que é a consciência, mas o que nós observamos é o seguinte: existem imagens internas. Se eu fechar meu olho, eu pensar no meu pai, eu vou entrar em contato com essa imagem interna. Essas imagens internas, elas ficam lá armazenadas. Quantas vezes eu levo os meus clientes nas suas viagens interiores e traz uma imagem da infância? Elas ficam congeladas. Quando a gente começa a dialogar com essas imagens, ou os clientes interagem com essas imagens se descongelam, se dissolvem. E a mesma coisa acontece numa constelação. A gente coloca uma imagem estática, né, que por um processo de estabelecer conexão, de estabelecer representação, eu falo, eu não sei quem é essa pessoa, mas de repente eu falo, fez sentido para mim. Mesmo que não conscientemente, ou às vezes conscientemente, olha, essa aqui se move igual minha mãe. Né? A gente não sabe quem é. Atualmente a gente coloca uma pessoa lá, mas nem sempre a gente sabe quem é a pessoa. Estabelece um processo de conexão, de significado. E aquela imagem que estava ali parada, estática, congelada, gerando um sofrimento na pessoa, sem bater na mesma tecla. Minha mãe me deixou, minha mãe me deixou, minha mãe me deixou. E de repente eu olho para aquilo com outra perspectiva, aquela imagem que estava congelada de foto vira vídeo e segue atuando uma outra imagem. Entende? É mais ou menos esse o nosso trabalho. Então, às vezes, quando Bert Hellinger fala do espírito, ele falava no começo, ele falava espírito-mente. Entendeu? É porque nós não sabemos. Hoje em dia eles já falam que o fundamento do universo, uma das possibilidades é que um dos fundamentos do universo seja a consciência. Até para fechar a equação matemática, quem quiser vai lá na minha aula constelação, acho que é constelação ciência e sabedoria, a aula é epigenética e consciência, sei lá, uma daquelas aulas que eu dou no começo do curso, fala especificamente sobre as novas teorias sobre o que é a consciência. Se você chega lá e vê qual é fisicamente medido o vácuo é um movimento sem fim, é uma coisa assim, é um movimento. O vácuo é um movimento. Ele não é parado, ele não é um nada vazio, sem movimento. Então, o que a gente está trabalhando com a constelação familiar é com a consciência. É com a consciência. Nós não sabemos o que é a consciência, mas a gente observa os seus efeitos e a gente lida com ela constantemente. E graças a Deus o Bert Hellinger desenvolveu esse caminho fenomenológico do conhecimento que nos possibilitou, né, digamos assim, ter um discernimento. Porque se ele não tivesse aprendido ou descoberto, olha, prestado atenção, olha, as necessidades básicas dos seres humanos são vínculo, ordem, compensação, ele não teria descoberto as ordens do amor. Poderia estar acontecendo todo esse movimento. Podia fazer 500 esculturas familiares. Todo mundo podia dançar e sambar. Mas como esse movimento leva para uma união daquilo que estava separado? Porque atende a necessidades básicas de todos os seres humanos. Nossa, eu entrei dentro de um conceito, assim. Eu posso dizer, então, que a constelação familiar ela é um movimento consciente para a cura. Porque ela tem, né, se é o descongelamento ele pede movimento, seja ele físico, seja ele, né? Tipo isso. Nossa, eu fui longe. Mas é tipo isso. Então, assim, por isso quando falam, por exemplo, nós precisamos de evidência científica que a constelação funciona. Bom, mas você vai ter um probleminha. Porque tem um pressuposto que nós não sabemos. O pressuposto que nós não sabemos é o que é a consciência. Uhum. Então, nós vamos ter que encontrar um outro caminho para poder estudar a consciência e, por isso, o caminho adequado é a fenomenologia. E, por isso, quem usa a constelação como se fosse um caminho científico cartesiano, do tipo assim, não, eu vou tomar essa ou aquela decisão. Aí eu coloco lá no campo e o campo me diz assim, aparece uma menina dançando, e o outro ali fazendo de cara fechada. Como você vai saber o que isso significa? Não é a mesma coisa. Apareceu que o pai não é o pai da pessoa. Não,
o exame que determina se é pai ou se não é pai é o DNA. Então, não dá para misturar as coisas, fazer da constelação familiar como se fosse uma ciência cartesiana, e tanto para usar a constelação familiar dessa maneira, como querer estudá-la dessa maneira. Uhum. Uhum. E até a palavra consciência, né? Ela é um conceito tão gigante e me parece que é uma coisa que não tem fim. É algo muito grande. Eu queria até mostrar para vocês lá no meu Facebook que está isso, mas assim, um livro que eu estou assim, apaixonada, que tem um capítulo maravilhoso, depois eu vou dar uma aula só sobre isso, só sobre esse capítulo desse livro, que é O Caminho do Psiconauta, e que é uma revisão, uma enciclopédia de 2 volumes do psiquiatra Stanislav Grof, e num dos capítulos ele faz uma revisão da história da consciência. Eu acho esse capítulo assim perfeito para quem quer saber. Olha, Psiconauta, o caminho do psiconauta. O caminho do psiconauta. Caminho do... Estou anotando aqui. Psiconauta, Stanislav Grof. No primeiro volume, ele tem um capítulo fantástico sobre esse assunto. E acabei de te mandar, Isabela, uma coisa dele para te ouvir. Acabei de te mandar. Isso é uma coisa que nem uma sincronicidade, né? Josiane está fazendo um mestrado na Inglaterra sobre... Fala, Josiane, ela tá me mandando altos textos. Eu não estou me acreditando. Ela está mandando para mim. Olha lá no teu WhatsApp, acabei de te mandar o link, o cara vai dar o curso, são 7 módulos exatamente a respeito da consciência disso tudo. Meu, é muito engraçado, fiquei até arrepiada. Bora lá, bora voltar para o nosso estudo. Isabela, só queria lembrar dos paradigmas da complexidade, porque é outro paradigma que não é cartesiano. Edgar Morin trabalha muito sobre isso. Você tem que ter um outro olhar, né? Isso. Também fala uma aula só sobre a visão sistêmica da vida, que é só a introdução do livro do mesmo nome do Fritjof Capra. Você pega só a introdução do livro do Fritjof Capra. E é uma das coisas também, Geraldo, que eu estou com vontade de fazer com que esse grupo de estudos ele alcance outros autores também, sabe? A gente crescer um pouco mais. Bora lá, pessoal. Algumas histórias nos tocam e, por um momento, pode parecer que a morte e a separação foram revogadas. Quando as ouvimos, elas nos trazem alívio, como um copo de vinho à noite nos faz dormir melhor. Mas de manhã nos levantamos e vamos trabalhar. Alguns, porém, depois de tomarem o vinho, continuam deitados e precisam de uma pessoa que os desperte. Ela lhes conta essas histórias de um modo um tanto diferente e transforma o doce veneno num contra-veneno. Então, às vezes, eles despertam e talvez se livrem do feitiço. O desfecho. Harold, um jovem de 20 anos, costumava agir como se fosse amigo íntimo da morte, e com isso chocava as pessoas. Contou a um amigo a história de seu grande amor, a octogenária Maud, com quem queria comemorar o aniversário dela e o noivado de ambos. E como ela, no meio da festa, lhe revelou que tinha tomado veneno e que à meia-noite estaria morta. O amigo refletiu um pouco e depois contou-lhe a seguinte história. Num minúsculo planeta, vivia certa vez um homenzinho. Como era o único ali, denominou-se príncipe, isto é,
O primeiro, o melhor. Além dele, porém, também havia ali uma rosa. Antigamente, ela exalava um delicioso perfume, mas agora parecia estar sempre murchando. O pequeno príncipe, que ainda era uma criança, fazia todo o esforço para mantê-la viva. Precisava regá-la durante o dia e protegê-la do frio à noite. Entretanto, quando, por sua vez, desejava algo dela, o que antes às vezes era possível, ela lhe mostrava seus espinhos. Como é natural, com o passar dos anos, ele se cansou e resolveu ir embora. Primeiramente, visitou planetas vizinhos. Eram pequenos como seu próprio planeta, e seus príncipes eram quase tão excêntricos quanto ele. Nada o reteve lá. Então, chegou à bela terra, e seu caminho o levou a um jardim de rosas. Deviam ser milhares, cada qual mais bela, e o ar estava doce e pesado com o seu perfume. Ele jamais sonhara que houvesse tantas rosas, pois só conhecia uma, e ficou fascinado com sua doçura e beleza. No meio dessas rosas, porém, foi descoberto por uma esperta raposa que se apresentou como se fosse tímida. Quando viu que poderia engabelar o homenzinho, disse-lhe: talvez você ache bela todas essas rosas aqui, mas elas nada têm de especial. Crescem espontaneamente e precisam de pouco cuidado. Mas a tua rosa, longínqua, é única, pois é exigente. Volte para ela. Então, o pequeno príncipe ficou confuso e triste e tomou o caminho do deserto. Lá, encontrou um piloto que tinha feito um pouso de emergência e esperou que lhe fizesse companhia. Mas o homem era um avoado e só buscava diversão. Assim, o pequeno príncipe lhe contou que estava voltando para sua rosa. Logo que anoiteceu, esgueirou-se na direção de uma serpente. Fingiu que ia pisá-la e ela então o picou. Ele estremeceu e depois ficou imóvel. Assim, morreu. Na manhã seguinte, o piloto achou seu cadáver. Espertalhão, pensou ele, e sepultou seus restos na areia. Comentou-se mais tarde que Harold não compareceu ao funeral de Maud. Em lugar disso, pela primeira vez, depois de muitos anos, levou rosas ao túmulo de seu pai. Bem, e agora? E agora? De que se trata essa história? Primeiro, uma parte dela que todo mundo conhece. Não é a história do príncipe? É, né? A história de um suicida. Isso Beth Hellinger falou muitas vezes. Mas vamos lá, vamos tentar começar do começo, como diz o povo. Olha lá. Primeira coisa, ele começa dando uma explicação para nós. Por algum momento, algumas histórias parecem que, por algum momento, a morte e a separação foram revogadas. Aí a gente ouve, né? Nossa, o rapaz de 20 anos encontrou uma senhora octogenária, encontrou amor, que coisa linda. Como pode acontecer uma coisa dessa, né? O amor é incrível, os dois se encontram
E, de repente, no dia do noivado, do casamento, que quer que seja, a mulher diz, olha, eu tomei veneno. Ou seja, ela dá a real para ele. Acabou minha vida. E aí, o que acontece? Morreu a rosa dele. Ele pode sair por aí, encontrar milhares de rosas, cada uma mais bela que a outra. Ou ele pode, não, só existe essa rosa e eu sou capaz de morrer para ir atrás dessa rosa, única rosa, me matar por amor. Só que, ao invés de fazer isso, ele leva as rosas, as homenagens, a quem lhe faltava homenagear, que é o próprio pai. Então, muitas vezes, né, uma pessoa... E é engraçado, porque Bert Hellinger era casado pela segunda vez com uma mulher muito mais nova que ele. E ele falava assim, olha, um homem mais velho que busca uma mulher mais nova, você pode achar que essa mulher está procurando o pai, mas esse homem está procurando a mãe. Então, as histórias não são assim tão fáceis, né? Mas aí a gente viu que ao invés do rapaz ir atrás da sua rosa e morrer também, né? Ele vai e oferece as homenagens para o pai, que talvez era quem ele estivesse buscando, uma mulher tão mais velha. Alguém tem mais alguma coisa? Me chama a atenção também essa coisa desse movimento suicida e de algo obsessivo, né? Um pensamento obsessivo, um pensamento único, né? É como se a pessoa tivesse obstinada, consciente ou não, né? Mas fixada em uma coisa única, como se não conseguisse abrir, né? Para outras possibilidades. Isso, mas eu acho que tem uma coisa aí também muito interessante. Você viu assim, ele falava assim, olha, ele cuidava da rosa dele, de dia, de noite, até que de repente a rosa machucou o dedo dele. Ele sai atrás, ele vai atrás do universo, vai embora, você me machucou, né? E aí ele encontra a rosa, fala, puxa, mas tem rosa em todo lugar, tem muitas rosas, as rosas são comuns, olha, a raposa, o nome não é à toa, a raposa é aquela pessoa, raposa, você diz uma pessoa que é uma raposa, uma pessoa esperta, né? Então, ele volta para ela, mas, e aí, o que mais que vocês têm aí? Eu achei interessante, Isabela, quando ele fala, a raposa diz que a tua rosa longínqua é única, pois é exigente. Volte para ela. Então, essa rosa, que é única e que é maravilhosa, no caso, o fez lembrar-se do seu pai, que era único, que era exigente, e que ele falou, puxa, esqueci de valorizar meu pai, ou, né? Então, ele volta, para mim, fechou aqui o sentido, né? A rosa aqui adquiriu o lugar do pai, que ele não valorizava. É isso? Também, a história sempre, ela sempre traz muito significado. Vera? Boa noite, professora. Boa noite para todos. Professora, eu não entendi o caminho que você fez. Você disse que ele enterrou o Pequeno Príncipe, né? Foi isso que você disse? O Pequeno Príncipe foi mordido por uma cobra. Ele se suicidou. No dia seguinte ele foi encontrado, ele foi enterrado. Ele foi atrás da morte. Aí o cara falou, espertalhão, né? Conseguiu se livrar do deserto, porque o outro estava no deserto. Você está no deserto? Eu posso estar no deserto? Todos nós estamos, às vezes, no deserto. Aí o cara, ele falou, pô, espertalhão, saiu do deserto. O outro estava lá encalhado com muita gente, com cada um de nós.
E o aviador leva as rosas para o pai dele? Não, veja bem, a história não é só o Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe é uma história dentro da história. A história, de fato, é o Harold, um jovem de 20 anos, que gosta da Maud, que é uma mulher octogenária, que na hora que acha que vai se casar e que é noivado dos dois, é o aniversário dela, ela diz, olha, eu estou me envenenando e vou morrer. Ou seja, essa felicidade não vai para frente, ela acaba aqui. Né? Aí o amigo vai e conta a história de um príncipe que estava encalhado como ele numa situação desesperadora também, que optou por se suicidar. E ao invés dele optar por se suicidar, ele foi e honrou o próprio pai. É assim que eu entendo. Mas é aquilo que eu falei, tem sempre muitas compreensões dentro da história. Ele Quer dizer, honrou o não, próprio... eu tenho que morrer porque é a minha Rosa que está lá, do outro lado do universo, e eu vou me matar também. Só que ao invés de fazer isso, ele falou, olha que inútil isso. O cara contou toda a história do Pequeno Príncipe. E ele entendeu aonde aquelas rosas, a quem ele deveria realmente honrar, que era o pai dele. Uhum. A questão da Obrigada. exigência, né, de ser exigente, é bem alemão, não é? É bem culturalmente alemão, né? Isabela, só uma dúvida que ficou aqui. Hellinger falava que a mulher mais nova que busca esse homem mais velho está buscando o pai. E Não, pode parecer que está buscando o pai. Pode parecer que a mulher mais nova que busca um homem mais velho está buscando o pai. Mas, na verdade, aí eu acho que ele fala dele mesmo também, de conhecimento de causa. Um homem mais velho busca numa mulher mais nova a mãe. Por quê? Quem vai cuidar desse homem mais velho na velhice? Essa mulher mais nova. Entendi. Porque eu misturei um pouco com a história, porque estava falando dessa mulher octogenária, né? Eu misturei um pouco. Não, okay. Eu só estou mostrando para vocês que as coisas não são exatamente o que elas parecem. Porque você fala, não, mas a mulher gostou de um homem mais velho. Não, ela está procurando o pai. Ele fala, não tem só esse lado, não, tem o outro também. Pode ter os dois. Mas eu já observei que muitos homens mais novos que gostam de mulheres mais velhas estão buscando o pai. Isabela? Diga, Geraldo. Na mensagem do Pequeno Príncipe, né? A gente dá para entender assim que ele quis trazer uma mensagem de amor, de fé, e um resgate interior, que é conhecer a si mesmo, né? Porém, ouve-se muito dizer que as pessoas que gostam dessa história, que se identificam com essa história, são propensos suicidas. Seria essa... O Bert Hellinger fala isso, que é a história de um suicídio. De um suicida. Exatamente. E ele fala e mostra aqui nessa história, claramente. Né? E, na verdade, eu acho que nós somos um pouco nós que estamos aqui não nos suicidando, digamos assim, somos um piloto encalhado na areia lá. O cara conseguiu se safar desse lugar. Isso ele fala. Já ouvi falando pessoalmente e aqui nesse livro ele fala assim. É mais fácil se matar, né? Mais fácil morrer. Sei. Bora lá, vamos continuar. Professora, desculpa, mas são 8 horas. Vai abrir para algum caso? Tem alguém que está precisando de alguma coisa? E nesse ritmo, nós vamos passar mais um ano nesse livro. Não tem problema, não. Tá bom.
Não tem mesmo. É lindo demais. Então, bora, vamos lá. Vida e morte. Quando dois Zulus se encontram, um deles diz: eu vi você. Ainda está vivo? Sim, responde o outro. Ainda estou vivo. E você? Eu também estou vivo. Um estranho pergunta a um Zulu aparentemente desocupado: você não se aborrece? Ele responde: mas se eu estou vivendo, nada lhe falta que precise dar mais conteúdo ou sentido à sua vida. A mesma atitude encontramos num dos fiéis companheiros de Coradin, o último dos Taufers. Estava preso num castelo e jogava xadrez com um amigo quando um mensageiro veio avisá-lo: dentro de 1 hora você será executado. Ele disse ao amigo: continuemos o jogo. Pode prosseguir, porque a outra história trata do mesmo assunto dessa. Ok. O hóspede. Em algum lugar muito longe daqui, onde outrora foi o faroeste, alguém caminha com uma mochila às costas por uma vasta paisagem deserta. Depois de andar horas a fio, quando o sol já ia alto e ele tinha muita sede, avista no horizonte uma fazenda. Graças a Deus, pensa ele, finalmente alguém neste ermo. Vou à sua casa, peço-lhe algo de beber e talvez nos sentemos na varanda para conversar, antes que eu retome o meu caminho. E fico imaginando como será bom. Porém, ao se aproximar, avista o fazendeiro trabalhando no jardim de frente à sua casa e é assaltado pelas primeiras dúvidas. Talvez ele esteja muito ocupado. Se eu lhe falar do meu desejo, irei incomodá-lo. Ele pode pensar que sou grosseiro. E assim, quando chega ao portão do jardim, apenas acena para o fazendeiro e passa adiante. O fazendeiro, por sua vez, o avistara de longe e se alegrara. Graças a Deus, pensou, finalmente alguém neste ermo. Tomara que ele venha à minha casa. Então vamos beber juntos e talvez nos sentemos na varanda para conversar, antes que ele retome o seu caminho. E entrou em casa para esfriar uma bebida. Porém, ao ver o estranho aproximar-se, começou também a duvidar. Certamente ele tem pressa. E se eu lhe falo do meu desejo, vou incomodá-lo. E ele pode achar que estou me intrometendo. Contudo, talvez ele tenha sede e venha espontaneamente à minha casa. O melhor é ficar no jardim, na frente da casa, e fingir que estou ocupado. Lá, ele terá de me ver, e se realmente quiser vir à minha casa, certamente o dirá. Então, quando o outro apenas lhe acenou de longe e prosseguiu o seu caminho, ele disse: que pena. O estranho continua a caminhar. Entretanto, o sol ainda sobe mais e a sede aumenta. E passam-se horas até que ele avista outra fazenda. Então, diz a si mesmo: desta vez irei à casa do fazendeiro. Quer isso o incomode, quer não. Tenho muita sede, preciso beber alguma coisa. Entretanto, o fazendeiro também o avistara de longe e pensou: tomara que ele não venha à minha casa, só me faltava essa.
Tenho muito o que fazer. Não posso me preocupar com estranhos. E continuou a trabalhar, sem levantar os olhos. O estranho, porém, o avistou no campo, foi até ele e disse: Tenho muita sede. Por favor, dê-me algo para beber. O fazendeiro pensou: Agora não posso mandá-lo embora, afinal, também sou humano. Levou-o à sua casa e lhe trouxe algo para beber. O estranho disse: Reparei em seu jardim. Nota-se que aqui trabalhou alguém que entende e ama as plantas e sabe do que elas precisam. O fazendeiro ficou contente e disse: Pelo que vejo, você também entende disso. Sentaram-se e tiveram uma longa conversa. Então o estranho se levantou e disse: Já é tempo de ir embora. Mas o fazendeiro se opôs. Veja, disse ele, o sol baixou. Passe a noite em minha casa. Então nos sentaremos na varanda e conversaremos, antes que você prossiga o seu caminho pela manhã. E o estranho concordou. À tardinha, eles se sentaram na varanda e a paisagem distante se transfigurava na luz do crepúsculo. Quando escureceu, o estranho começou a contar como o mundo mudou para ele, desde que percebeu que alguém o acompanhava por toda a parte. De início, não quis acreditar que alguém constantemente o seguia, parando quando ele se detinha e levantando-se junto quando ele ia embora. E precisou de tempo até entender quem o acompanhava. Minha companheira permanente, disse ele, é minha morte. Eu me acostumei tanto a ela que não quero mais sentir sua falta. Ela é a minha melhor amiga, a mais fiel. Quando fico em dúvida sobre o que é certo e como devo prosseguir, fico um momento em silêncio e lhe peço uma resposta. Eu me exponho totalmente a ela, com toda a minha receptividade. Sei que ela está ali e eu estou aqui. E, sem me apegar a desejos, aguardo dela alguma indicação. Quando me recolho e a encaro corajosamente, vem-me, depois de algum tempo, uma palavra dela, como um relâmpago que ilumina a escuridão, e eu ganho clareza. Esse discurso soou estranho ao fazendeiro. Em silêncio, ficou olhando longamente para dentro da noite. Então, também viu sua companheira, sua morte, e se curvou diante dela. Sentiu como se a vida que lhe restava se transformasse. Ficou saborosa como o amor que conhece a despedida. E como o amor, cheia até as bordas. Na manhã seguinte, comeram juntos e o fazendeiro disse: Mesmo que você vá, uma amiga fica comigo. Então saíram ao ar livre e se estenderam as mãos. O estranho prosseguiu seu caminho e o fazendeiro voltou ao seu campo. Ok. Mais duas histórias sobre um tema semelhante. Então, primeiro o tema vida e morte, né? Os Zulus. Como todos vocês sabem, Bert Hellinger conviveu com os Zulus. Então, ele está trazendo algo dessa história, que é, provavelmente, uma saudação natural entre os Zulus. Não vi você, ainda está vivo. Você está vivo? Interessante. Não, sim, ainda estou vivo. Você, não, eu ainda estou vivo. O que tem de mais nisso? O que tem de interessante nisso?
Parece trazer a consciência ao momento presente, né? Sim, eu estou aqui, estou vivo. Exatamente, exatamente. É como se celebrasse a vida cada vez que a pessoa fala isso, você está vivo? Eu estou vivo, e você está vivo? Ah, que bom, estamos vivos. Tipo isso. Muito bem. Mas aí depois ele mostra uma outra coisa no final, né? Eu peguei aqui no Google, enquanto estava lendo, aqui fala de Conradinho, né? Conradinho, aqui tem Conradinho. Wikipedia. Conradinho da Germânia, né? Ele fala, filho de Conrado com Isabel, ostentou os títulos, tarará, invadiu, quer dizer, um personagem da história, né? Que viveu aí no ano 1252 a 1268, que ele invadiu a Itália, o Inocêncio VI, o Papa, o excomungou, foi derrotado na batalha e decapitado quando tinha 16 anos. Viveu bem pouquinho. Então, a ideia é, você vai morrer. Não, vou dizer, todos nós aqui vamos morrer. O que o Conradinho fez? Vamos continuar a jogar. A vida não continua o jogo, não é? Né? Isso. Então, você está vivo? Estou viva. Ah, que bom, você está vivo? Estou vivo. Ah, vai morrer. Ah, pois é, não continua o jogo. E o outro? O hóspede. Então, você imagina uma história como essa, né, vida e morte, como ela pode ser útil para a gente, às vezes, para ajudar uma pessoa que está enfrentando a própria morte, né? E o próximo, o hóspede. Como a gente presume, né? O que o outro vai fazer, o que o outro vai falar, o que o outro vai achar. E muitas vezes não corresponde à realidade. O outro estava, puxa, que bom que vai vir alguém. Né? Muito bem, isso é uma precisou... parte da história. Uma parte da história. Mas esse outro veio mostrar uma coisa para ele. Ele não está sozinho. Ele não está sozinho, cada um vive no seu mundinho, né? Mas ele veio mostrar uma outra coisa. O outro mostrou para ele a importância da morte. A importância da morte, que ele fala, olha, lá no final, ele fala, ó, minha companheira permanente é a minha morte. Eu me acostumei tanto a ela que não quero mais sentir sua falta. Ela é minha amiga mais fiel. Bert Hellinger falava nisso. Todas as nossas decisões, a gente precisa ter essa amiga do nosso lado, a morte. Ou seja, é alguma coisa que realmente vale a pena? É ou não é? A morte te diz se ela vale a pena ou não. Vale a pena a gente trabalhar tanto? Vale a pena a gente se desentender? Vale a pena... Entende? Agora, Sophie também fala desse conto como sendo uma metáfora do aborto, de um filho que vem e que você diz, será que agora é a hora? Será que vem? Não vem? Então, também é aquele que vem te ensinar sobre aquilo que é mais essencial na vida, né? Poder receber a um filho que chega. Um hóspede. E, no final de contas, somos nós mesmos esse hóspede. Estamos aqui durante um tempo, hóspedes nesse lugar e nos vamos. Quem mais viu outras coisas nessa história?
Parece que a interação deles dá uma coisa totalmente diferente do que ambos imaginam, né? Nas dois pedaços, professora Isabel. É. Nos dois mundinhos pequenos, quando eles interagem, né? Quando eles não interagem, também as interpretações são totalmente diversas e geram uma coisa totalmente nova. Uhum. E acesso a esse conhecimento da morte, né? E Muito de tão interessante. importante nós somos uns para os outros. Como pode ser importante se abrir para o outro, não apenas as nossas ideias do que isso pode ou não pode, deve ou não deve, o outro quer, o outro não quer. Devo dizer que eu te amo, não devo dizer que eu te amo. Tipo isso. Né? Diga, Ana. Me veio aquela frase clássica, né? Que muitas vezes a gente vive como se não fosse morrer. Então, a gente vai deixando de fazer coisas quando a gente não pensa que a vida é finda, né? Quando a gente não tem essa morte como uma amiga que ela pode chegar a qualquer momento. Não tem uma idade, não tem um prazo exato. Então, quando a senhora fala tudo isso, me vem esse pensamento, né? Que é do viver como se fosse morrer e não viver como se não fosse morrer. Porque a gente deixa de fazer as coisas, né? E o Bert Hellinger tem um livro que não está editado em português, que é Plenitude, La Mirada del Nahuatl, né? Porque, na verdade, Nahuatl é a língua. Que é o livro que ele escreve depois que ele encontra com o Tata Cachorra, que é o Dom Juan de Castanheda, né? E, na verdade, o Nagual é o guerreiro espiritual. Né? Então, essa ideia da morte ao lado também é uma ideia que está muito presente desse guerreiro espiritual. Ou seja, eu não tiro, a morte é minha companheira, ele está do meu lado. Né? E essa é o olhar do guerreiro, o olhar para a plenitude. No final das contas, é ele mesmo, Bert Hellinger. Como é o nome do livro, professora? Desculpa, eu fiquei tão... Vou pegar aqui. Plenitude, La Mirada del Nahuatl. Obrigada. Eu estou colocando aqui no chat. Nahuatl. Também achei interessante, me chamou a atenção, o que ele faz quando ele está em dúvida sobre o que é certo ou errado, como devo prosseguir. Ele dá um roteiro. Primeiro, fico em silêncio. Peço a resposta, me exponho totalmente, com toda a minha receptividade. Sei que ela está ali, e eu estou aqui. E sem me apegar a desejos, aguardo alguma indicação. Isso, exatamente, muito bem. Exatamente, ele mostra, inclusive, como fazer essa pergunta ou esse contato com a morte. Muito bem. Muito bom. Vou até anotar isso aqui. Muito lindo. Quem queria? Tinha uma pessoa que queria falar. Quem é que queria falar aqui? Eu, professora. Professora, eu penso que nós vivemos com muita ansiedade, né? E esse ficar no futuro, se eu parar, será que ele vai ter tempo para ir buscar uma água? Será que eu vou incomodar? Eu penso que nós, esquecendo do aqui e do agora, aí nós fazemos isso diariamente, com tantas coisas, e não estamos presentes para ver o que acontece. Se eu me formar, se eu trabalhar como consteladora, se eu não ganhar dinheiro, né? Agora, quando a gente olha para o presente e agradece tudo como está hoje,
Então, eu penso que é quando ele para e pede o copo de água. Aí eu penso que ele se entrega. E quando a gente se entrega e deixa acontecer na realidade, no aqui e agora, porque o que nós temos é esse momento. E olhar para isso e viver isso. Nem o passado que passou e nem a ansiedade do futuro. Se entrega, agradece e veja o que tem para fazer hoje, né? E se lança nesse momento que é verdadeiro, que é o presente. Também vejo isso. Muito bem, aí chega um cliente como a Vera e conta tudo isso. Aí o que você vai fazer como terapeuta? Não entendi. Vou repetir. Chega um cliente como a Vera, ou um aluno como a Vera, e vai contar tudo isso. O que você vai fazer? Tem algo muito importante aqui. Beabá. Ela falou o quê? Eu acho que nós estamos muito ansiosos. A gente. Aí termina de contar tudo. E agora o que a gente vai fazer? Nós não, você, eu. Eu sou muito ansiosa, não estou no presente. Beabá da Gestalt. Então, por quê? Quem sabe nós? Então, assim, isso ajuda alguma coisa para mim? Ajuda alguma coisa para ela? Não. Agora, na hora que ela fala, eu sou muito ansiosa, tá? Então, toda vez que eu fizer isso, o time que eu falo, agora você conta tudo e coloca na primeira pessoa. Então, vamos em frente. É verdade. Já sabe tudo. Posso colocar na... Eu sou muito ansiosa. Beleza? Vamos em frente. Para a última história para a gente fechar o capítulo de hoje. Para terminar, contarei mais uma história. É daquelas que atuam em quem se entrega a elas, no próprio momento em que as ouve, e produzem nele o efeito que lhe contam. A pousada. Alguém caminha pelas ruas de sua terra natal. Tudo aí lhe parece familiar. Acompanha-o uma sensação de segurança e também de leve tristeza, pois muita coisa lhe permaneceu oculta e repetidas vezes ele bateu em portas fechadas. Algumas vezes teria preferido deixar tudo para trás e partir para bem longe dali. Mas algo o detinha, como se lutasse com um anjo desconhecido e não pudesse livrar-se dele antes de receber a sua bênção. E assim se sente preso, sem saber se avança ou recua, se parte ou fica. Entra num parque, senta-se num banco, reclina-se, respira fundo, fecha os olhos, abandona a longa luta, entrega-se à força interior. Sente que se acalma e cede como um junco ao vento, em sintonia com a variedade, o amplo espaço, o longo tempo. Vê-se como uma casa aberta, onde podem entrar todos os que quiserem. Cada um que chega traz algo, permanece algum tempo e parte. Assim, há na casa um constante chegar, trazer, ficar e partir. Quem acaba de chegar e traz algo novo, envelhece enquanto fica. E quando chega o momento, parte. A casa aberta também chegam muitos desconhecidos, esquecidos por muito tempo ou excluídos. Eles também trazem algo, permanecem algum tempo e se vão. Também chegam os maus elementos,
que preferiríamos expulsar de casa. Também eles trazem algo, se acomodam, permanecem algum tempo e se vão. Cada um que chega encontra outros que chegaram antes ou que chegam depois dele. Como são muitos, todos precisam compartilhar. Quem tem seu lugar também tem seu limite. Quem deseja algo também precisa acomodar-se. Cada um que vem também pode evoluir enquanto fica. Ele veio porque outros se foram e irá embora quando outros vierem. Assim, existe nessa casa tempo e lugar suficiente para todos. Ali sentada, aquela pessoa sente-se bem em sua casa. Reconhece como familiares os que vieram e vêm, que trouxeram e trazem, ficaram e ficam, partiram e partem. Sente como se completa o que estava inacabado. Percebe como uma luta termina e a despedida se torna possível. Aguarda ainda o momento oportuno. Depois, abre os olhos, olha outra vez em torno de si, levanta-se e parte. Bem, e agora? O que acontece aqui? Isabela, Alessandra, eu tive a sensação que eu fui levada assim pela maneira como a gente, pelos nossos pensamentos, pela nossa maneira de ser. Às vezes elas vêm, ficam um tempo, depois vão, partem. Não sei, também a nossa personalidade, o nosso ego, aquilo que a gente é e deixa de ser. Não sei, uma coisa desse tipo me veio. Todas as pessoas que fazem parte das nossas vidas, todos os pensamentos, todas as emoções, todas as sensações, essa é a ideia. E vocês podem perceber que ele já dá a indicação no começo. Daquelas que atuam em quem se entrega a elas, no próprio momento que as ouve, né? Ou seja, a pessoa caminha pela sua terra natal, caminha dentro de si mesmo, naquilo que ela é, né? Algumas coisas parecem familiar, algumas coisas trazem leveza, tristeza. Então, ela é quase como se fosse um caminhar em si mesmo, um autoconhecimento. Tanto que, no final, ele chega e fala assim, aguarda ainda um momento oportuno, depois abre os olhos, olha outra vez em torno de si e levanta-se e parte. Ou seja, isso se trata de uma descrição de uma viagem interior que, como a Alessandra nos mostrou, a pessoa encontra tudo que tem dentro dela. A casa, a terra natal, é uma metáfora de nós mesmos. Agora, aqui eu achei interessante. Quem tem seu lugar, também tem seu limite. Quem deseja algo, também precisa acomodar-se. Ou seja, ninguém pode tomar conta de tudo. Todos têm o seu lugar, mas tem o seu limite. Né? Se eu quero alguma coisa, eu também tenho que entender o lado do outro. Lembra a transgeracionalidade, né? Você olhando as gerações que chegaram, trouxeram, fizeram, doaram, e hoje você encontra dentro de você tudo. Isso. Uma história perfeita para esse
resgate de tudo que uma pessoa viveu na sua vida, na sua história, na sua família. É isso, meus queridos. Agradeço a cada um de vocês que estiveram aqui presentes hoje. Muito contribuíram para o nosso aprendizado. Eu acho que por hoje é só. Geraldo, você tem alguma outra coisa a falar? Não, apenas reforçando seus agradecimentos a todos que manterem esse campo e agradecendo mais uma vez por esses seus ensinos maravilhosos, professor. Muito obrigado. Até a próxima semana. Aprendemos mais. Tchau, pessoal. Boa noite. Tudo de bom. Boa semana. Gratidão, obrigado. Gratidão.